Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Saudações a todos. No último programa Política com Factos foi nosso convidado Pedro Gamito, presidente da Junta de Freguesia de São Francisco da Serra, que pertence ao Concelho de Santiago do Cacém. Ele, na sua entrevista, demonstrou ser um grande conhecedor da sua freguesia, na qual trabalha há mais de 20 anos, mas essa análise, a entrevista, vou deixar aqui para os nossos comentadores, Filipe Alexandre Raposo e António Brás. Bom dia. Então, bom dia ao nosso auditório, aliás, vasto auditório, e quem nos acompanha naturalmente lá em casa também, a todos uma boa quarta-feira. Em relação ao nosso convidado do programa anterior, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Francisco da Serra, o Pedro Gamito, e como eu também tive a oportunidade de referir no programa, já tem o estatuto de dinossauro, que já há mais de 20 anos que participa nas questões da política do Concelho de Santiago do Cacém e em particular na sua freguesia, onde já foi presidente em mandatos anteriores, já foi elemento da Junta de Freguesia e agora volta num novo mandato a ser presidente da Junta de Freguesia. Nota-se claramente que conhece, é um conhecedor daquilo que são as questões da sua freguesia, tem uma visão interessante no meu ponto de vista pessoal das coisas. Às vezes não é as grandes obras que fazem a diferença, são as pequenas obras e as do dia a dia, e ficou claro que é essa a linha do seu mandato, até porque, e uma à parte, às vezes temos visto, não é? Por várias freguesias, investimentos com alguma dimensão em que depois são equipamentos que estão lá e ninguém os utiliza, não é? E se calhar temos que canalizar o dinheiro muitas vezes, se calhar, para o dia a dia, e isso de certa forma garante uma qualidade de vida mais para todos, não é? Do que termos de gastar o dinheiro em determinados equipamentos que só são para alguns e que depois até não têm uma grande utilidade. De certa forma, e da análise que fizemos na nossa conversa, a freguesia não tem assim problemas de maior. A questão da habitação é um tema que agora está na ordem do dia, que não é entendimento, porque alguém deu muita visibilidade ao tema e começou-se a pôr o tema em cima da mesa, mas é um tema que é uma situação que vem de há muitos anos, não é? Por exemplo, os jovens de São Francisco da Serra agora não se conseguem fixar. Até há 20 anos conseguiam, não é? Se calhar também não. Pronto, é um tema que está na ordem do dia. Naturalmente, a Junta de Freguesia também deu aqui um passo importante, ou pelo menos um sinal, nos 2 terrenos que tem, que são seus, vai disponibilizá-los para os vender, para se fazer habitações, e naturalmente que contam com uma estratégia da Câmara Municipal de adquirir terrenos aos privados para poder fazer casas a custos controlados, de certa forma, para fixar alguns jovens que querem ir embora, querem sair da casa dos pais, e outros que já saíram e para regressar à freguesia. A freguesia de São Francisco da Serra acaba por ter aqui uma vantagem, que está perto da sede do Concelho, de Santiago do Cacém, e de certa forma tem os serviços todos a poucos quilómetros, e isso é uma vantagem, mas também destacar aqui a questão que a Junta de Freguesia faz no balcão do Serviço Nacional de Saúde, e demonstra muito daquilo que é também a vontade dos autarcas, e neste caso da Junta de Freguesia de São Francisco da Serra. Às vezes não é só dizer que a culpa é do Governo ou que a culpa é da Câmara, e temos que arranjar formas, não é, de ajudar e ir ao encontro das necessidades das pessoas, e isto parece
como é que é de dizer, um pequeno pormenor, mas que faz a diferença toda naquelas gentes, né, daquela terra, que é as pessoas principalmente mais idosas, que precisam de uma receita, muitas vezes iam horas e horas para a fila do centro de saúde para ter uma consulta, para conseguir uma receita, que afinal consegue-se indo como se costuma dizer, à internet, né? preencher lá no site, ou com a linha direta para o Serviço Nacional de Saúde, e com o apoio dos serviços da Junta de Freguesia conseguem resolver isso, e de certeza absoluta que faz toda a diferença. Depois tem a questão do associativismo, que também tem uma grande dinâmica, e também estão na expectativa, e há a promessa por parte da Câmara Municipal de Santiago do Cacém de ter o campo da relva sintética, que também vai dar aqui um impulso ao clube desportivo, mas, e resumindo, acho que é uma freguesia que com condições, não é? E que com o trabalho bem definido e com pessoas que sabem o que é que andam lá a fazer. António Brás, algum comentário? Olha, eu não estive presente, mas tive o cuidado de ouvir naturalmente a entrevista, e eu acho que isto, eu já tinha dito isto aqui a última vez, à medida que vamos entrevistando os vários presidentes de junta, vai-se definindo aqui uma linha condutora, e vai-se definindo aqui um perfil que começa a ser mais ou menos comum a todos, depois com algumas... comuns os problemas que estão identificados, depois cada um à sua forma vai encontrando algumas soluções, uns mais bem preparados, outros menos, outros com mais orçamento, menos orçamento. Eu acho que esta questão das freguesias tem sido particularmente interessante do ponto de vista do que nós temos de organização do território. Nós olhamos, foi que dizia isto há pouco, né? Há temas que surgem, que ganham maior ou menor visibilidade, às vezes porque são colocados em cima da mesa, uns às vezes com alguma justiça do ponto de vista de ser o momento de os colocar ou não. Mas há uma questão, e nós aqui em Sines também sentimos isso, mas concelhos como Santiago ou como Odmira sentiram muito mais, que é: nós olhamos muito para o desenvolvimento, mas por vezes esquecemos que a base do desenvolvimento tem a ver com a organização do território. E estas freguesias, e estes núcleos, e depois às vezes dentro destas freguesias ainda temos alguns núcleos mais pequenos à volta das freguesias. Isto fixar ali pessoas, nós legitimamente falamos em fazer novas construções, em permitir a autoconstrução, mas também por vezes não falamos de uma coisa que é a necessidade de manter o que existe, de permitir conservar o que existe, porque efetivamente muitas destas freguesias durante muitos anos a população foi envelhecendo. Eu acho que está a haver alguma inversão, há alguns casais jovens que estão a regressar para estes locais, mas depois coloca-se aquilo que todos os presidentes de junta têm dito, que é a dificuldade de manter os caminhos rurais, a dificuldade dos acessos de saúde, a dificuldade da segurança, ou seja, a dificuldade de criar condições para eles viverem nesses locais, que por princípio já tem que tem a ver com os seus postos de trabalho, ou são inexistentes ou são relativamente longe. E depois a distância dos postos de trabalho, o que a gente chama longes, se calhar entre Sines e Santo André 15 km é perto, e se calhar nestas localidades que nós temos falado 15 km são 30 ou 40 minutos, se for preciso, não sei, no inverno, com a chuva, com os barcos. E eu acho que isto vai sentido aqui, nas freguesias. Se me perguntarem o que é que eu acho, assim, se eu tivesse uma bola de cristal, eu diria que daqui a 20 anos, se calhar muitas destas freguesias não existirão. Porque a gente vai ver os censos e elas tentaram a diminuir. Nós continuamos a falar de problemas de habitação, e um dos grandes problemas de habitação, e volto aqui ao caso de Sines, por exemplo, qual é um dos grandes problemas? É o custo dos terrenos. E depois, se calhar, olhamos para estas freguesias, estes núcleos rurais, quando permitirem construir lá, se calhar os preços seriam infinitamente mais baratos. Enquanto não formos olhando para isso, todos os presidentes da junta que virão aqui, eles trazem sempre os mesmos problemas. Nós também estamos a falar numa parcela do território que tem muito em comum. Porque se nós sairmos daqui e formos falar com freguesias de Mourão, de Mértola, não sei de quantos, são estes problemas, mas multiplicados por 10 ou por 20. Portanto, isto é comum a todo lado, mas isto tem sido interessante, tem-nos permitido traçar aqui um perfil do que são as freguesias aqui. E depois, com uma crítica que eu tenho sempre feito, também às autarquias, que quase todas elas no litoral alentejano, aliás, eu diria mesmo todas, são todas a favor da descentralização.
e da regionalização, e quando têm elas a possibilidade de centralizar mais serviços, não é? Também não o fazem. Nós temos aqui, já apanhámos aqui juntas de freguesia com orçamentos absolutamente ridículos, que dá para pagar aos 2 ou 3 funcionários e só. Portanto, o perfil tem sido sempre este por aqui. O resto, quanto ao presidente em si, pois concordo com o Filipe, eu não estive presente, e a gente entrevistar estando presente é uma coisa, vendo na rádio é outra, mas sim, mas concordo, é uma pessoa que conhece muito bem o território, que também tem sido um perfil mais ou menos, à exceção de 2 ou 3, normalmente os presidentes de junta têm esse perfil, são pessoas que se calhar já se candidatam, ou a população se calhar já, a população também já os escolhe, eles precisamente são pessoas muito, muito, muito próximas, que é isto que se pretende do presidente de junta. É isto que se pretende e é isto que temos encontrado. Temos aqui agora, no próximo tema, 2 eventos que aparentemente não têm nada em comum, mas que têm, que é o Festival Músicas do Mundo e o Tall Ships, que vão acontecer para o ano. Porquê? O Tall Ships tem a sua data anunciada e o Festival Músicas do Mundo depende a data do outro festival. Portanto, é isso que tem em comum, tem a ver com as datas. Isto, quando nós olhamos por vezes para Portugal e que dizemos, mas o que é que corre mal no nosso país? Porque é que os portugueses, quando vão para o estrangeiro, são muito bons trabalhadores, e aqui, porque é que as nossas empresas, porque é que somos ultrapassados? Regra geral, ou maioritariamente, tem a ver com um detalhe, que é a questão que se chama planeamento. E isto é um caso típico, isto é um absurdo, como quem decidiu, e neste caso foi o anterior executivo, quando decidiu que sabia a probabilidade elevada do Tall Ships se realizar, porque ainda não é transparente e absoluto que isso suceda, quando sabia que seriam estas as datas, seria muito difícil falar com quem organiza as músicas do mundo, dentro da autarquia, da estrutura da autarquia, e compaginar estas questões, dizer, olha, há aqui a probabilidade das datas se sobreporem, e o que é que fazemos? Não queremos o Tall Ships, mas há a possibilidade de antecipar ou projetar as músicas do mundo, e vamos olhar para isto. É incrível como é que isto não sucedeu. Se me perguntarem a mim se podem realizar as duas ao mesmo tempo, não sei. O que eu vou ouvindo é que não será possível, até se está a colocar a questão de pegar nas músicas do mundo e de avançar a data ou recuar a data. Aqui, das poucas vezes que concordo, com a organização, tenho-lhes a dizer que desta vez eu concordo em absoluto. Não tem muito sentido retirar as músicas do mundo da data que o organizador do Festival, Carlos Seixas, disse muito bem, foi uma data conquistada. Nós, se olharmos, todos os festivais têm um período e as pessoas agendam e já conhecem as datas, e isto é quase uma rotina, quem é festivaleiro é quase uma rotina. Será muito prejudicial para as músicas do mundo se for retirado daquela data. O que é que eu posso acrescentar? É concordar na íntegra com o António Brás. É daquelas coisas que às vezes olhamos até com alguma tristeza, não é? E que reclamamos de certa forma, e no bom sentido da palavra, que o município e o concelho, não é? Precisamos de grandes inventos que tragam e acrescentem algo ao nosso município, e neste caso temos dois inventos que são importantes e que trazem alguma coisa para o município, mas o facto de coincidirem, corremos aqui o sério risco de estragar os dois, não é? De uma forma geral, estragar no sentido de, se calhar nem é como é que é dizer, não é bem nem para um, nem é bem para outro, e podíamos ter, são públicos-alvos diferentes, naturalmente, mas isso não há mal ao mundo, mas do ponto de vista económico, não é? Podiam acrescentar muito mais se as coisas tivessem sido planeadas em alturas diferentes, e era isso que se pretendia, não é? É trazer grandes inventos em que a Câmara também investe de forma significativa e que possa trazer também algum retorno para os chineses. Agora concordo com ele, as músicas do mundo, independentemente de haver alguns ajustes ou de termos opinião que podia-se fazer de forma diferente, tem o seu espaço, tem o seu espaço também no calendário, e não me parece de bom tom irmos alterar isso.
também não havendo mal ao mundo, né, com isso, mas não me parece correto. Sendo que também o outro evento também é uma mais-valia, não é? E também era uma pena perdermos isso. Mas lá está, quem vence as eleições é que tem o poder para decidir, e foi por isso que foram eleitos. Ficamos na expectativa que possam decidir da melhor forma, sendo que à partida lamentamos, não é, que isto não se tenha olhado para isto de outra... Deixa-me acrescentar. Ou se calhar até olharam com tempo, não decidiram foi nada. Deixa-me acrescentar aqui algumas questões, que é, o Tall Ships não muda a data. Pois, exatamente. Não depende da Câmara de Sines, não depende esses não mudam a data. Esses não podem mudar, assim. Pode-se realizar em Sines ou não, e neste momento, segundo eu sei, nem sequer depende da vontade da Câmara Municipal de Sines, depende de haver fundos do Fundo de Turismo, etc. Isto porquê? Porque esta decisão, e ao contrário do que o Filipe está a dizer, esta decisão não foi tomada por este Executivo que ganhou as autarquias. Este Executivo herdou uma decisão que tem sensivelmente 2 anos. Não, eu estava a dizer, Executivo decidir agora resolver o assunto. Não sei, francamente não sei qual seria o custo financeiro que teria para a autarquia desistir neste momento do processo. Dizer, olha, nós afinal já não queremos. Não sei, eu não sei, eu não conheço, isto na altura em que eu ainda era vereador, lembro do processo está lá, mas francamente nunca me ocorreu ir ver o que é que acontecia se desistíssemos do evento deste, não tivesse a percepção. Mas, ou seja, isto é uma decisão que está tomada pelo anterior Executivo, há de haver compromissos assumidos, quer dizer, ponto final, é assim que estamos, e portanto, a decisão de fazer ou não, de ser compatível ou não com as músicas do mundo, analisar se a data, analisar qual é o custo de imagem, de projeção e até económico de alterar a data das músicas do mundo. Essa decisão tinha que ser feita e ponderada há 2 anos atrás, claro. E quando se aceitou... Porque, assim, podes fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, naturalmente, muito provavelmente o município também perde-se aqui a oportunidade de ter aqui outras fontes de receita, né? Se fossem diferentes. Não sei quais são os constrangimentos de fazer tudo ao mesmo tempo. Não sei. Não sei se por termos de segurança a avenida, por exemplo, tem que estar aberta forçosamente, por exemplo. Não sei se tem que estar. Não sei se a nossa restauração e a nossa autoria tem capacidade de resposta, por exemplo. Essa questão, perde-se essa oportunidade. Agora, se me dissessem assim, se tivéssemos a oportunidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho que era lindíssimo termos o Tall Ships aqui com as músicas do mundo a ocorrer. Acho que era uma coisa absolutamente fenomenal. Se neste momento se está a colocar esta questão de termos que alterar a data, é porque quem está a estudar isto sabe que não é compatível fazê-los ao mesmo tempo. Há outras coisas que nós não sabemos, né, e que uma coisa não permite. Lá está a questão da avenida e outras... Há algumas óbvias que a gente vê e que dizem, são 2 eventos de grande magnitude, que se as músicas do mundo já é tão envolvente e tão absorvente para a autarquia, se calhar não é possível assumir as duas ao mesmo tempo. Agora, pode haver outros compromissos, até do ponto de vista já contratuais, por exemplo, com o Chips, não sei, eu não conheço, não posso. O que já percebi é que ainda não vi nenhum responsável dizer vamos ter que fazer os 2 ao mesmo tempo e vai ser um grande esforço. Imaginem que, porventura, o Tall Ships vai se realizar e que o Presidente até vem dizer, olha, vamos manter a data e vamos fazer. Se calhar até é possível. Nós estamos aqui a partir do pressuposto, de acordo com aquilo que temos ouvido, que não será possível fazer os 2 ao mesmo tempo. Haverá motivos que eu desconheço, mas prometo que vou descobrir e que vou dizer. Sim, e era interessante, não é, saber qual é que é os custos que os 2 eventos têm para o município. O Tall Ships ronda cerca de €1 milhão, porque informações oficiosas. Porque as músicas do mundo, verdade, custam ao município? Cerca de €1 milhão. Verdade seja dita... Não sei se são custos diretos, provavelmente até são custos indiretos, depois da organização, logística, pessoal, eu não sei, mas também poderei descobrir e dizer-vos... Ficamos a aguardar. Né? De uma vez por todas, porque eu acho que isto é importante saber realmente quanto é que as coisas custam aos senienses e saber tudo, como dizia a outra, há ali determinadas coisas, saber quanto é que... Tem o direito de saber. Quanto é que custa e também saber quanto é que algumas pessoas que lá não ganham. É importante saber isso. Eu tinha responsabilidades autárquicas, né? Quem é eleito vereador e exerce ou não funções, como tal, tem responsabilidades autárquicas. E uma delas é fiscalizar, ou a principal até, é fiscalizar a atividade da Câmara Municipal. Eu, durante 4 anos,
estes últimos 4 anos, já nem falo dos outros 4 anos, há 20 anos atrás, quando fui vereador. Os últimos 4 anos que fui vereador na Câmara Municipal de Sines, nesses 4 anos tive menos informação sobre o que foi as músicas do mundo do que tive hoje sem estar lá, e ainda não falei, e nem tenho esse dever, e se falar também ninguém tem a obrigação de me dizer. O que é publicado na imprensa e em comunicados da autarquia facultou mais informação a mim, hoje como cidadão, do que em 4 anos de vereador. É só isto que eu tenho para vos dizer. E não foi por falta de não ser pedido. Eu lembro-me na altura, o meu colega, o Gonçalo Naves, houve uma fase, se calhar durante meses seguidos, pedia consecutivamente as contas, a documentação das músicas do mundo, e a resposta era invariavelmente a mesma. Estão das contas anuais. Está lá tudo nas contas anuais. Mas agora tens o atual presidente da Câmara Municipal, o Álvaro Beijinha, fala dessas coisas abertamente. Não sei se vai apresentar as contas todas, mas fala abertamente nisso. Neste momento, só o detalhe de ter sido divulgado o número de bilhetes vendidos foi a primeira vez que eu me lembro. Nos outros anos não, havia uma estimativa, não, havia uma contagem das pessoas no castelo, entradas e saídas. Agora, os bilhetes efetivamente vendidos, eu não me recordo de ter sido divulgado. Os valores, o custo das músicas do mundo, alguma vez tinha sido dito que as músicas do mundo tinham custado 2 milhões e 100 no último ano, ou que se ia reduzir 300 ou 400 mil. Não, aquilo fazia parte de um segredo, aquilo era um segredo que existia, ninguém sabia nem o custo, nem o que se poupava, nem o que se investia a mais, nem se aumentava o orçamento, ninguém sabia, e há muito mais coisas para saber acerca das músicas do mundo, garantidamente. Há muito mais. Até assim podemos momentaneamente fechar a porta das músicas do mundo está encerrado e abrimos ao lado. Até o ano. Nunca se sabe, este ainda se pode falar. Mas agora abrimos. Eu acho que se deve falar até para que no próximo ano possamos ter umas músicas do mundo melhores e que sejam umas músicas do mundo para o mundo, não é? Para todos. Para todo o mundo. Porque o mundo é muito grande. Inclusive para os chineses. Bom, passemos à frente, vamos então falar aqui das tasquinhas, que deu aí também muito que falar. O que é que vocês acharam das tasquinhas? As tasquinhas é assim, e também indo ao encontro daquilo que o Presidente disse, porque também assumiu claramente aquilo que pretendia. Eu também, pessoalmente, acho que não é o modelo ideal. Até podem-me dizer, não é o modelo ideal, mas leva lá muita gente. Está bem. É um facto que leva lá muita gente, mas o objetivo é se calhar levar mais gente, né? E também pessoas de fora de Sines que possam voltar por aquilo que viram e que foram, neste caso da gastronomia, né? que foram provar, que haja aqui também uma dimensão turística e de divulgação do concelho e da gastronomia boa do concelho a outros concelhos do país. Aquela questão de tirar a tenda realmente supostamente poupou um valor bastante significativo. Também era importante sabermos qual é que eram os custos todos das tasquinhas antes e quanto é que custou as tasquinhas este ano, né? Agora, aquele modelo para mim também acho que já está esgotado e não faz muito sentido. Naturalmente que funcionou tal e qual. Acho que também com menos pessoas, mas também não era normal, mas neste caso este ano foi normal ter menos pessoas, porque houve ali algumas alterações e depois também o conceito daquilo que tem sido as tasquinhas este ano, eu acho que cada vez mais chama as pessoas, não é? Não temos propriamente um festival de gastronomia, não é? Temos quem quiser ir para lá, ou quem queria ir para lá, ia para lá vender o que quisesse. Não me parece que o objetivo, aliás, antes o objetivo era esse que permitiu, não é? Mas não me parece que o objetivo melhor para o município possa ser esse. Acho que deve-se pensar num modelo realmente de gastronomia envolvendo os restaurantes da nossa terra. Isto depois traz outras coisas, porque também corremos o risco de dizer assim, está bem, e os restaurantes querem ir? Tem que haver aqui um conciliar de esforços e falar naturalmente com as pessoas, trazer, e também penso que é essa a ideia,
trazer workshops de cozinha, chefes de cozinha, e na nossa região até temos aí malta muito acima da média, e malta nova aqui no nosso concelho e nos concelhos à volta, ter aqui outra dimensão e outra qualidade para que se possa dar outra visibilidade. Para terminar, eu acho, e tem que ser justo, como sempre, eu acho que este Presidente, neste caso das tasquinhas também, teve a coragem de olhar para aquilo e tomar uma posição e não andar a empurrar, como quem diz, epá, esta malta vai lá, uns queixam-se, mas aquilo está sempre cheio, não vamos mexer, que é para não... Não, teve a coragem de dizer, olha, isto não é um modelo ideal, não concordo, entre aspas, com isto, quer fazer isto diferente, gastamos montes de dinheiro nisto, lá está, é importante apresentar as contas do ano passado e deste ano também para se perceberem, mas acima de tudo teve a coragem de dizer que aquilo não é um modelo ideal e que é preciso mudar, e se calhar também é preciso mudar a localização, é preciso olhar para aquilo e mais uma vez, e acima de tudo, definirmos o que é que queremos, não é? Porque fala-se muito, e é muito bonito falar nos dinheiros públicos, não se pode gastar os dinheiros públicos desta forma e da outra, pá, mas depois as coisas vão passando e vai-se gastando o dinheiro, não estou a dizer que é agora o caso, mas é o que acontece em muitos sítios, e nós durante muito tempo, em alguns casos, também não fugimos à regra, havendo coisas boas e coisas menos boas, mas acima de tudo temos que saber o que é que queremos, como é que queremos, planear as coisas, os pós e contras. Não quer dizer que a Câmara Municipal não possa dar o seu contributo financeiro e até não haver esse retorno, mas trazer outras coisas positivas para a cidade, porque também é essa a função da Câmara Municipal. Por isso vamos esperar que para o ano possamos ter uma coisa com outra qualidade acima de tudo. Olha, eu primeiro é dizer-vos o seguinte, eu acho que o sucesso dos eventos e muita coisa não se pode medir necessariamente pelo público. Nós temos muita coisa má com muita gente. A malta não está satisfeita, né? Eu não quero, por exemplo, citar alguns clubes de futebol que jogam muito mal e têm um estádio sempre cheios. Bom, mas a realidade é essa, quer dizer, não podemos também necessariamente medir sempre os eventos ou o sucesso dos eventos pelo público. Nós podemos ter 2.000 pessoas e ter um evento com uma qualidade extraordinária direcionado para um determinado tipo de público, e podemos ter um espetáculo ou um evento também igualmente bom, mas direcionado para 10.000 pessoas e não deixa de não, e o sucesso de um e do outro não se tem que necessariamente medir pelo número de pessoas. Ou seja, o sucesso de um concerto de rock encher um estádio de futebol não é o mesmo, se calhar, de uma orquestra ter 20.000 pessoas, por exemplo. Quer dizer, são conceitos distintos. As tasquinhas, concretamente, eu estou curioso para ver as tasquinhas para o ano que vem. Eu acho que as tasquinhas do ano que vem, tal como eu também estou curioso para ver o orçamento municipal para o ano que vem, esses sim vão ter a marca deste Presidente. O próximo Festival de Músicas do Mundo, que foi claro, o que disse aqui connosco e já sabe, vai ser um processo disruptivo. As tasquinhas, tal como existia, acabaram. Parece-me a mim que acabaram. E isto, tal como tenho vindo agora a dizer das músicas do mundo, isto das tasquinhas, eu e muita gente, dissemos muitas vezes, este modelo já não serve, este modelo acabou. As tasquinhas, isto é para vocês verem, aquela questão que eu tenho dito muito das músicas do mundo, que o modelo, mas isto não sou eu que digo, isto é dos livros, o modelo deve ser repensado no momento em que ainda está com sucesso, ainda está no chamado platô, é um termo que se utiliza para... As coisas crescem, estabilizam, e é nesse momento, pelo menos, que deve ser decidido o próximo passo. Quando as coisas começam a decair, já vamos sempre decidir mal. As tasquinhas, vocês se lembrarem, começou com um festival gastronómico lá na Doca Pesca, era só restaurantes, era temático, etc. Depois Chico Venturinha. Havia dificuldade de funcionamento para os restaurantes, era difícil. Quem vai hoje para as tasquinhas, ou quem nos últimos anos, são autênticos heróis. As tasquinhas é uma dificuldade tremenda para quem tem restauração trabalhar ali. Depois repensou-se o local e lá está. As coisas foram evoluindo e foram-se pensando. Por isso é que as tasquinhas se mantiveram tantos anos. É um produto muito mais volátil do que as músicas do mundo, que é um evento muito mais consolidado, etc. E as tasquinhas foram-se adaptando. E ao longo destes anos, as tasquinhas foi um processo dinâmico, foi sofrendo evoluções e conseguiu de alguma forma ir mantendo algum sucesso.
tanto de público, para o público que era direcionado, como para aquilo que estava previsto e projetado. As tasquinhas depois têm um processo que vê muito daqui, da dificuldade de ter a questão das águas, a questão dos fornos, a questão de tudo, para fazer refeições, não se consegue fazer ali refeições, ponto final. E então começam a ter muito mais as saladas, as comidas pré-confeccionadas que se levavam para lá. Eu fico admirado, no bom sentido, como é que há pessoas que ainda conseguem fazer e servir refeições ali. Porque vai ser também muito difícil. E depois é a questão dos pratos, tem que se comer em pratos de plástico, assim. Mas as tasquinhas foram-se adaptando a isto. E foram-se adaptando, até que chegou uma altura que já não há mais adaptação possível. Esgotou. O modelo esgotou. E esgotou agora porquê? Porque há 3 ou 4 ou 5 anos atrás não se pensou o passo que se ia dar. E agora, o que é que vai acontecer? Agora é um processo, como eu estava a dizer, vai ser um processo disruptivo. Tem que se acabar o que existe e tem que se começar de novo. Que é sempre mais doloroso, mais difícil e com riscos muito maiores. E esta história isto não fui só eu que disse, várias pessoas, aliás, o anterior executivo onde eu estive era quase consensual que tinha que se rever estas tasquinhas, temos que rever. E isto é como a história do outro que dizia, antes do 25 de Abril eu não podia dizer nada que me prendia, agora digo o que quero e já ninguém me ouve. Isto é um bocadinho assim. Isto não valia a pena se dizer nada porque também ninguém ouvia. Agora, depois também tem a outra história. Nós não podemos estar sentados, como aquela história que existe do indivíduo estar sentado frente a uma parede e que diz isto um dia cai, isto um dia cai, não se levanta da cadeira e vai cair um dia. Se ninguém fizer nada, aquilo cai. Foi o que aconteceu aqui. Todos nós sabíamos que o modelo das tasquinhas é possível manter o modelo como existia, com a tenda, com aquilo tudo. É possível existir mais 2, 3, 4, 5 anos, mas é um modelo que está esgotado. E se não fizéssemos nada, ele se ia se esgotar por si próprio e acabava, extinguia-se. Pronto. Estou curioso para ver o que vem para o ano seguinte. Nós, quando tivemos aqui a vereadora Filipa Faria, ouvimos a proposta dela para as tasquinhas, pareceu muito, muito razoável, muito interessante mesmo. Ela até disse que oportunamente ia apresentar no Executivo Camarário. Foi pena, durante o tempo que lá esteve, podia ter feito. Eu lembro-me de um esforço considerável que a vereadora fez já na reta final, talvez no último ano, coisa assim, que até chamou os vereadores, não o tinha que fazer, mas fez-o e muito bem, chamou os vereadores da oposição para perguntar a cada um de nós o que é que achávamos, qual era a nossa opinião, como é que estava o modelo das tasquinhas, o que é que surgia. Pronto. E este foi um processo que devia ter sido feito há 3, 4 anos e devia ter sido concretizado, porque as tasquinhas depois, naquela evolução que falámos há pouco, ainda houve um outro passo que também foi importante. Uma dada altura as tasquinhas foi um forte apoio ao associativismo local, que depois, por várias inerências, também o deixaram de ser. Foi um processo. Uma altura foi, depois deixou de ser interessante. Estão a ver as evoluções que as tasquinhas foram sofrendo ao longo destes anos. E porquê? Porque foram sendo ou repensadas, ou, não sendo repensadas, a realidade foi-se impondo e foi obrigando que se fosse alterando. E quando isto não acontece, estes eventos não têm hipótese. Porque cada vez mais há mais eventos noutros sítios. Quando as tasquinhas estão a acontecer em Sines, em Santo André já está a haver eventos, em Santiago já está a haver eventos. Eu lembro, por exemplo, do Carnaval. Antigamente, acho que no Alentejo havia 2, 3 carnavais, 2, 3 terras. Hoje, se calhar, há carnaval em dezenas, não é se calhar, há em dezenas de terras. Olha aí a praia. Quem é que diria a mim há 30 anos que hoje existem 7 ou 8 ou 10 ou 12 praias no Alentejo? Não é? E quando nós olhamos, essas pessoas que estão nessas praias fluviais eram pessoas que vinham para Sines. Portanto, as coisas mudam, as coisas são dinâmicas. As pessoas que antes vinham para o Carnaval de Sines, não havia mais nenhum, já começam a ficar nas suas terras. As tasquinhas, já começa a haver outras festas aqui em Santiago, em Santo André, no Cercal, em vários sítios. Depois, ou as datas vão sendo compatibilizadas entre elas, como aos festivais, ou se não for, o público não pode estar em 2 sítios ao mesmo tempo, não é? Tem que estar no outro. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas não podem entrar num histerismo coletivo quando alguém diz, temos que pensar como é que vamos fazer isto. Ou temos que pensar, nós pensarmos como é que vamos olhar para as tasquinhas, pensarmos como é que vamos olhar para o Carnaval, pensar como é que vamos olhar para as músicas do mundo, pensar como é que... Isto é válido para as empresas, para as coletividades, para assim, quem está à frente destas coisas tem que estar constantemente a questionar, nomeadamente quando tem sucesso. Eu estou a ter sucesso porque este sucesso é replicável e quando é que posso deixar de ter este sucesso? E quem não fizer isto e ficar quieto, o sucesso que veio vai embora, porque nada é eterno. E isto aconteceu com as tasquinhas.
todos nós, há 3 anos ou 4 anos atrás, sabíamos que o modelo das tasquinhas estava esgotado. Mas pronto, houve uma inércia completa. Agora, chegámos aqui, esperemos que surja um novo modelo que permita elas continuarem, que vai ser um processo doloroso. Ou se acerta em cheio, que não é fácil, e é um sucesso retumbante logo desde o primeiro ano das novas tasquinhas, ou do festival gastronómico, ou do evento que lhe quiserem chamar, isso normalmente não sucede, tem que ter um período de consolidação, de maturação, etc. Mas se calhar não tínhamos necessidade, não é se calhar, não tínhamos necessidade de ter chegado aqui, e que isto seja um alerta para as pessoas que cristalizam no sucesso. Isto está muito bom, não mexam que isto está muito bom. Não é assim. Infelizmente não é assim. E das coisas recreativas e culturais, passamos agora para um assunto que deveria preocupar muita gente e que preocupa certamente muitas pessoas, que é a questão de os bombeiros voluntários de Sines terem perdido o seu veículo. Sim, que conseguia aceder ao centro histórico. E, em primeiro lugar, os nossos desejos de melhoras dos dois bombeiros, a Sheila e o Miguel, que se recuperem. Naturalmente já foi há alguns dias, já estão melhores. Felizmente não foi nada de grave, já passou aqui uma série de dias. Mas fisicamente, psicologicamente, exatamente, fica a marca. Já passou aqui há alguns dias, e certamente eu também tive a oportunidade de trocar algumas mensagens com eles, e estavam a recuperar, naturalmente um pouco doridos, né? Que consequência, infelizmente, do acontecimento. Mas além disto, e desejar as melhoras a eles dois, é um tema que a mim pessoalmente é um tema caro, como costuma dizer, até pela minha proximidade à corporação e a todos eles. Conheço praticamente todos eles, e alguns há muitos anos, e conheço-os bem. Mas isto é um tema mais grave do que aquilo que as pessoas pensam, não é? Porque há coisas que se vão arrastando com o tempo, não se faz nada, está tudo muito bem, mas num dia, quando precisamos, é que percebemos que afinal não há, não é? E, por exemplo, agora neste caso em concreto, a viatura que teve o acidente é a viatura que consegue entrar em todas as ruas do nosso centro histórico. Ficámos sem as viaturas, agora naturalmente cá aquelas, e já não a tratar disso, a questão do seguro, mas primeiro é preciso saber, né, se aquilo vai chegar a ser carro outra vez ou não, né? E depois devia-nos fazer pensar como é que também só temos um, né? Isto é a tal história, tínhamos um, está tudo muito bem, agora não temos um, até pensamos, se calhar até devíamos ter dois, porque aquele até teve um acidente, mas também podia avariar, né? E o que é facto é que não temos. Eu acho que é importante, aliás, já acho isto há muitos anos, mas cada vez mais, e o tempo vai passando, tem que haver aqui, rapidamente, de todas as entidades, não se exclui aqui ninguém, olhar para os bombeiros de Sines. É preciso fazer aqui algum trabalho de casa, no bom sentido, como costuma dizer, do ponto de vista dos seus meios, do ponto de vista dos seus operacionais. Os meios são insuficientes, os bombeiros cada vez são menos, porque nem toda a gente quer ir para bombeiro, é um facto. Depois também temos outros que vão à procura de uma vida melhor para outras empresas e para outras corporações, que naturalmente também é legítimo. Por isso é preciso fazer aqui um trabalho para garantir que os bombeiros que temos sintam que isto sinta-se atrativo, não é? Está na Corporação de Sines e está no Conselho de Sines. E passa aqui, naturalmente, por um trabalho que a Associação a Direção e o Comando devem de fazer, com a ajuda de todas as entidades. A Câmara Municipal, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e aquilo que toda a gente fala há muitos anos, que é qual é o papel, e até sou justo dizer, até podem dizer que as empresas podem achar que não têm obrigação nenhuma, por ter os seus bombeiros, pagam os seus impostos, pá, até aí tudo muito bem, e eu percebo tudo
e eu percebo muito bem isso tudo, mas tem o princípio, digamos, da responsabilidade social e até, se quiserem dizer, moral, de dar o seu contributo, porque no dia em que acontecer alguma coisa lá na empresa deles, o primeiro número que eles ligam é para o 112, à espera que os bombeiros de Sines e de Santiago e de Santo André e do Cercal e de Alvalade e de Grândola e de Odmira, que é os da nossa região, e de Mil Fontes, apareçam cá. E depois temos outra coisa que é para ser simpático, eu diria, até para não dizer outra palavra, até é triste, não é? Pá, tantas empresas com a dimensão que nós temos, e como é que a grande maioria, porque há aí uma ou outra que são exceção, não dá o seu contributo aos bombeiros de Sines. E depois nós vamos a aniversários de outras corporações, em freguesias que nem indústrias têm, mas que têm lá agricultores e malta de outras área de negócio, né? E não vos, olha, ofereceram uma ambulância. Olha, foi o senhor tal daquela quinta, foi o senhor tal daquela empresa. Coisas pequeninas, né? Com uma dimensão... Temos aqui empresas que faturam milhões, têm milhões de lucro. Mil e não sei quantos milhões, como dizia o outro. Nós estamos a falar de coisas pequenas. E depois vamos a coisas, né? A freguesias pequeninas em que as pessoas, olha, conseguem ter uma ambulância que alguém se lembra da última ambulância que alguma empresa do nosso complexo tenha oferecido aos bombeiros de Sines? Pá, eu já ando cá há algum tempo, como costuma dizer, e não me lembro da última. Já aconteceu, por exemplo, e também lá está, temos de ser justos, a Petrogal, por exemplo, no tempo do engenheiro Catarino, eu lembro-me que ofereceu um carro, a APS, quando no tempo do engenheiro Jorge Ruas, também recuperou outro. Pronto, pá. A antiga, acho que aquilo era agora a atual, a ICEP Global Parques, a história do barco, mas isto são coisas de há muitos anos, né? Né? Já passaram não sei quantos anos e não se continua a fazer um trabalho. E depois temos coisas, e como é óbvio, não quero estar aqui a alarmar as pessoas, nem pouco mais ou menos, mas depois há coisas extraordinárias, que é, estamos numa zona sísmica, né? Segundo os entendidos. A qualquer momento pode haver, tal como um tsunami, não sabemos é quando. E eu depois também pergunto, até nós temos um quartel de bombeiros, epá, e vão-me desculpar a expressão, porque eu sempre disse isto e vou voltá-lo a dizer. É num barracão, aquilo é um armazém, é um barracão, né? Aquilo, se vier um bocadinho de vento, lá se foi, né? E como é que nós, né, não temos um quartel de bombeiros nesta terra com dignidade, em condições, né? Epá, se isto abanar, o quartel não cai, né? Pelo menos a nossa corporação tem condições, né, para ir salvar as pessoas, ou para tentar fazer o seu melhor. Eu acho que isto devia-se de pensar. E depois fica aqui uma crítica direta, que é aos senhores políticos da nossa terra. Vêm todos aos bombeiros no tempo das eleições. Vocês já ouviram algum deles, seja qual for, algum deles, de qual partido for, falar nos bombeiros? Algum de vocês, eu sei, lá está, tem que ser justo, eu sei que o Presidente da Câmara ligou quando aconteceu o acidente. Agora, viram mais alguém vir se manifestar sobre os bombeiros? Agora, há algumas pessoas ligadas a alguns partidos, naturalmente, que também se disponibilizaram, e até nas redes sociais, para ajudar e para colaborar. Agora, eu estou a dizer do ponto de vista de tomar uma posição, não é? Pá, na Assembleia Municipal, na sessão de Câmara, né? Pá, vamos repensar o apoio, os apoios para a Câmara, para os bombeiros, vamos todos contribuir para que se faça aqui algo de extraordinário num curto espaço de tempo. A Câmara Municipal também demonstrou disponibilidade, então vamos aproveitar, mas vamos fazer aqui algo em grande, com alguma dimensão. Agora, falámos dos bombeiros só de 4 em 4 anos, quando há eleições toda a gente fala, depois passa as eleições, só falam alguns. Pá, eu espero que um dia não haja uma desgraça maior. Mas vivem de visitas dos políticos, sim, não. De coisas concretas, né? Não trazem nada. Tal e qual como a Autoridade Nacional de Proteção Civil também devia tomar aqui uma posição de apoio,
e em algumas situações até devia deslocar meios para aqui para garantir outra rapidez no socorro. Agora andar tudo a assobiar para o lado, só me resta dizer, Deus queira que não nos aconteça nada de grave, e não é retirar capacidade aos nossos operacionais, até porque eu digo sempre isto, os nossos são sempre os melhores, são os nossos bombeiros de Sines, naturalmente não desfazendo dos outros, mas precisam de apoio, e tem que se fazer aqui um trabalho diferente. E vamos então à nota positiva da semana? Então a nota positiva da semana foi um habitante de Grândola que nos enviou, que eu agradeço. Eu fico sempre muito satisfeito quando me enviam estas coisas, porque é sinal que acompanham o nosso programa. E a nota positiva é porque a Câmara Municipal já há alguns dias e está a acontecer as comemorações do centenário do nascimento de José Afonso, e a Câmara Municipal de Grândola apresentou a Comissão Municipal para as comemorações do centenário do nascimento de José Afonso, constituído por 15 personalidades ligadas à música, à investigação, à cultura e ao percurso do autor de Grândola Vila Morena. Isto é um acontecimento que já está a acontecer há alguns dias, e a Câmara já apresentou esta comissão, por isso agradeço a quem me enviou, e fica também aqui o destaque e a nota positiva à Câmara Municipal, às comemorações e a todos as 15 personalidades que se disponibilizaram para integrar as comemorações, e naturalmente à memória de José Afonso e aos seus familiares, e ao grande feito, naturalmente, da canção Grândola Vila Morena. O verso da semana, ou o pensamento, que agora tem sido mais uns pensamentos, é: a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Precisamente falámos em pensamentos, do Marco Aurélio. Fica também aqui esta sugestão, porque cada vez mais, e não me levem a mal, mas eu acho que as pessoas andam tudo muito fugido daquilo que é o foco que devia de ser, não é? Dos princípios e da vida. Anda tudo assim um bocadinho meio aéreo, infelizmente, e há pessoas que se calhar até têm motivos para isso, e é preciso que a malta volte a carrilar, como costuma dizer, e que as coisas possam ser diferentes. Também o livro desta semana, a sugestão é Entre o Medo de Amar e a Dor de Perder, de Fátima Lopes. Também já recebi mensagens que só trago livros destas histórias e dos pensamentos e dos sentimentos, mas também prometo que começar a ler outras coisas, para também ter outro tipo de sugestões. O livro Entre o Medo de Amar e a Dor de Perder foi escrito por a Fátima Lopes, a grande maioria conhece. Conta a história de Patrícia, uma mulher de 50 anos, que vê o seu casamento de 25 anos terminar abruptamente, ao redescobrir a liberdade e envolver-se com o Daniel, um homem de 20 anos mais novo. Ela enfrenta os julgamentos sociais e a desaprovação familiar e o conflito interno entre a paixão e o medo da perda. O que é que podemos tirar daqui? O fim do casamento e a ruptura. A Patrícia celebra as bodas de prata com o marido, mas logo a seguir ele anuncia a separação, afirmando que viviam de aparências. O divórcio obriga a Patrícia a olhar para dentro de si e a perceber que viveu anulada para agradar aos outros. Ela tenta resgatar a mulher jovem, destemida e cheia de sonhos que foi no passado. Depois também o novo amor e os preconceitos. A Patrícia conhece o Daniel, um homem mais novo que traz leveza, gargalhadas e uma nova vitalidade aos seus dias. A diferença de idade de 20 anos gera críticas e a incompreensão por parte da sua filha, da Constança, que acusa a mãe de ter uma crise de idade. Será que é assim? Daniel vive o presente de forma intensa, enquanto a Patrícia debate-se entre a angústia de se entregar a um amor inédito e o receio de que ele venha a terminar. Dos temas principais que tiramos daqui, que era esta a parte onde eu queria chegar,
a reinvenção pessoal, a capacidade de reconhecer a vida e a meia-idade e quebrar expectativas alheias, a liberdade e os afetos, que tanto fazem falta nos dias que correm, a coragem de amar sem perder as convicções sociais ou a fachada da felicidade, muitos vivem à conta disso, as relações e os julgamentos, o impacto de olhar da família e da sociedade perante as escolhas amorosas fora do padrão tradicional. Depois também quero aqui deixar aqui 2 notas, que também aqui o meu colega de painel que falámos nisto e queremos também naturalmente os 2. O primeiro é dar os parabéns ao Luís Raposo, o novo diretor do Centro de Formação de Santiago do Cacém e dos Centros de Emprego de Sines e de Santiago. E Alcácer? E de Alcácer. Dar os parabéns porque não é pelo cargo nem por aquilo que representa, mas é uma pessoa da nossa região e por isso vejo com bons olhos que as pessoas da nossa região possam ser nomeados para os cargos, para ocupar cargos de responsabilidade de institutos, neste caso do Instituto de Emprego e Formação Profissional dos Centros de Emprego da nossa região. Que comportam decisões para a nossa região, por pessoas que conhecem a nossa região. Porque já aconteceu, né, no passado, em muitos sítios, vêm pessoas que nada têm a ver com a nossa região. Neste caso, e dizemos as maiores felicidades para o Luís, naturalmente as felicidades do Luís, os sucessos do Luís é o sucesso da região. Depois também, já foi há alguns dias, mas é hoje a oportunidade que nós temos, deixar aqui os nossos mais sinceros sentimentos à família do professor Fragoso, uma pessoa e o Brás também até pode falar um pouco mais disso, porque teve outra vivência. Eu tive o privilégio de me sentar muito perto na Assembleia Municipal com o professor Fragoso, estávamos na mesma fila e tive na Assembleia Municipal um mandato com o professor Fragoso, uma pessoa extraordinária e que deu um contributo importante para aquilo que foi a vida e para aquilo que é hoje a nossa cidade, o nosso concelho. E por isso fica aqui a nossa homenagem e os nossos sentimentos aos amigos, à família, a todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele. Efetivamente, enfim, tudo aquilo que se disse do professor Fragoso é pouco, é daquelas pessoas que marcam uma geração, que marcam as pessoas que privaram com ele. Ele tinha características interessantes que depois transportava para tudo. Era uma pessoa extremamente apaixonada pela vida, pelas coisas que gostava, o Partido Socialista, o Benfica, Sines. Era uma pessoa marcante do ponto de vista da sua humanidade, da sua inteligência. Era um reconciliador por natureza. Era uma pessoa muito interessante e que marcou, a mim particularmente. Eu era um jovem, já ele era uma pessoa muito madura, eu era um jovem que na altura estava relativamente próximo do Partido Socialista. Eu já o conhecia como meu professor e também era uma pessoa, eu transportava estas características para as várias facetas que ele tinha, do ponto de vista do associativismo, do ponto de vista do profissional, portanto do ensino, do ponto de vista político. Eu transportava estas características do humanismo, da solidariedade. Era uma pessoa sempre disponível para dar a sua opinião, os seus conselhos, e não era uma pessoa interessante, que não era uma pessoa intrusiva do ponto de vista de impor a sua razão, ou de ter com as pessoas para impor a sua razão. Ele era naturalmente assim, tinha características de liderança muito, muito próprias, e como o Filipe diz muito bem, marcou uma geração de quem conviveu com ele, e marcou também marcou um tempo de Sines que ainda hoje, e é assim, ainda hoje todos vivemos muitas coisas que foram feitas por ele e pela geração dele. Ok, para terminar muito rapidamente, também... E para dizer, desculpa, e só para finalizar, para dizer que este tipo de pessoas normalmente não morrem fisicamente, mas aquilo que elas foram, o que elas significam, perpetua-se durante muitos e muitos anos, e o professor Fragoso é uma dessas pessoas. Também, naturalmente, e rapidamente, desejar uma boa precisão que vamos ter no próximo fim de semana, e agora também com a Igreja de Nossa Senhora das Salvas já renovada, e com o Tesouro que voltou à nossa cidade. Também dizer que o nosso próximo convidado é o Presidente da Conselhia de Sines do Partido Socialista, o Engenheiro Ricardo Brito. Sugestões, perguntas podem sempre enviar, são sempre bem-vindas, estamos cá para recebê-las. Podem enviar para politicaconfactos@radiosines.com, e uma boa semana para todos. Muito obrigado. Terminamos assim esta emissão do programa Política com Factos, a equipa composta por Filipe Alexandre Raposo, António Brás, Filipe Medeiros e Vicência Tavares. A todos desejamos um excelente dia, esteja onde estiver.